Querido e amado Deus, poderoso Pai, nesta manhã gloriosa, Senhor, desejo muito que o Senhor fale aos nossos corações, que toque, Senhor, em nossas mentes, que toque em nossos sentimentos nesse momento, que haja transformação de vida, que haja mudança, que haja esperança, que haja, Deus, salvação, libertação, cura, que o Senhor promova, Pai, o Teu sobrenatural no meio de nós, e que o Senhor fique à vontade, ó Deus, para fazer o que bem entender. Que a Tua palavra, nesse momento, nos traga força, vida e que aumente a nossa fé. Por isso eu te peço, meu Pai, fala conosco poderosamente neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia! Graça e paz, que a bendita, soberana graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam agora entrando aí na tua vida, na tua casa, na tua família, em tudo aquilo que você fizer, e que o poder transformador de Deus traga cura, renovação, esperança e que faça uma grande obra na sua casa. Eu creio que Deus já está operando, que Deus já está trabalhando. E você, em nome de Jesus, no dia de hoje, receberá a resposta que tanto precisa do céu. Creia, Deus estará contigo em todos os momentos de sua caminhada. Amém? Quero te dar meu bom dia, meu graça e paz, você que já chegou, você que está chegando agora, tá? Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para curtir, para comentar, para compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que mais vidas sejam abençoadas. Amém? Queridos, livro de Mateus, capítulo de número 6, versículos 14 e 15, vai dizer assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Amém? O povo está chegando aí. Quem é que está chegando? Isofium está chegando. Bem-vindo ou bem-vinda. Renjumbo alguma coisa. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tema da nossa mensagem desta manhã: perdoar como Deus nos perdoa. Perdoar como Deus nos perdoa. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Mas por que, pastor, falar de perdão? Porque as pessoas estão com o coração muito endurecido, com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. É gente atacando gente, é gente se levantando contra a gente, é pessoa fazendo tudo de ruim que se pode imaginar. Então nós precisamos o quê? Falar de perdão. Temos que falar de perdão. E precisamos, acima de tudo, liberar perdão para outras pessoas. Durante o Sermão do Monte, Jesus falou para um povo oprimido pelo Império Romano e rigidamente conduzido pela religiosidade dos fariseus. O contexto era de julgamento, cobrança e exclusão. Para os judeus, o perdão era condicionado ao arrependimento e muitas vezes restrito a familiares ou a comunidade religiosa. Perdoar inimigos ou estranhos era praticamente impensável. Então você vê que dentro de uma cultura daquela época, não, perdão não. Inimigos não têm perdão, inimigos têm que ser eliminados. Não, perdoar estranhos, não perdoamos estranhos. A gente tem que perdoar aqui dentro da nossa cultura, dentro da nossa religiosidade, dentro do nosso contexto cultural. Meu Deus,
Que loucura! Aí imagina você vivendo numa sociedade como essa. E hoje, nos dias atuais, você vê que não é tão diferente assim. Não é tão diferente. Ah, não, disseram que o fulano de tal, ele fez mal para a criança X. O que a gente faz? Não, vamos acabar com ele. É aquele discurso de ódio. E as redes sociais estão cheias aí de discurso de ódio. Perdão, que é impensável, impensável. Aí você vê todo e qualquer tipo de classe de pessoas se levantando contra tudo e contra todos e falando, não, a gente não tem que perdoar, a gente tem que fazer isso, fazer... Gente defendendo pena de morte, gente defendendo execuções, e você olha e você fala, gente, que loucura é essa? Que mundo louco é esse que eu estou vivendo? Que é isso? O que tem no coração das pessoas? Está faltando Deus, está faltando palavra, está faltando presença do Espírito Santo do Senhor. A gente tem que mudar esse quadro, nós que servimos ao Senhor, nós que somos servos, filhos e filhas do Deus Altíssimo, nós precisamos mudar esse discurso, mudar esse pensamento, precisamos levar a palavra, levar o amor de Cristo a essas pessoas e convencê-las de que o amor é o melhor caminho para encontrar a paz. Ao ensinar que devemos perdoar como Deus perdoa, Jesus rompeu paradigmas religiosos e sociais. Ele apresentou o perdão não como uma concessão emocional, mas como um princípio espiritual indispensável para quem deseja viver o reino de Deus. Era algo radical. Deus perdoa o imperdoável e espera que façamos o mesmo. Quando você lê esses versículos, o 14 e o 15 de Mateus 6, você olha e você vê, realmente Deus está falando de perdão, e Deus está falando que se eu não perdoar, Ele também não vai me perdoar. Então tem muita gente por aí vivendo sem perdão, muita gente por aí sendo imperdoável. Por quê? Porque não perdoa. Gente, é uma ordem. Gente, é uma palavra direta, é algo que foi direcionado justamente para quem achava que era o quê? Religioso. Não adianta, não, eu sou religioso, eu sou religiosa, eu faço, eu aconteço, eu sirvo, eu pratico isso, aquilo. Não adianta. Se não houver perdão, é somente prática religiosa e nada mais. E quando você aprende que o perdão te liberta, é algo extraordinário. Experimente perdoar. Não, mas a ofensa foi grande. Não, mas o erro foi demais. Não, mas me machucou muito. Mas você às vezes se aprisiona dentro de um sentimento e você não consegue sair mais. Experimente praticar o perdão. Viva uma nova vida. Transforme a sua vida. Seja livre, seja feliz, seja alegre diante da presença dos homens e diante da presença de Deus. Pratique o perdão na sua vida. O perdão de Deus é incondicional. O nosso também deve ser. O perdão de Deus é incondicional. O nosso também deve ser. Deus não esperou que nós nos tornássemos perfeitos para nos perdoar. Se isso fosse acontecer, estaríamos perdidos. Ana Cláudia, bom dia, graça e paz, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Então seria o quê? Seríamos imperdoáveis. Não tem como, gente. Não tem como. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, somos falhos, nós erramos o tempo inteiro, nós pecamos o tempo inteiro. Se nós dependêssemos da perfeição para sermos perdoados por Deus,
nós estaríamos perdidos. E mesmo assim, o perdão do Senhor, que é incondicional, veio, está vindo e virá sobre as nossas vidas. Então por que eu não posso ser como Deus e perdoar também incondicionalmente? Gente, não existe ofensa tão grande, não existe humilhação tão grande, não existe uma desfeita tão grande que não possa ser perdoada. Tem que ter o perdão, tem que ter. É isso aí, Ana Cláudia. O dom do perdão, lindo demais, e liberta a alma. Justamente, liberta a alma. E tem gente que está se trancando em uma grade, ou melhor, numa prisão sem grades, onde só ele tem a chave. Está preso nos sentimentos. Não perdoo. Aí tem gente que diz, não, pisou no meu calo, não tem essa não, vai me pagar. E às vezes a pessoa fica o resto da vida amargurada vivendo aquele sentimento, daqui a pouco a pessoa morre, não praticou o perdão e a outra pessoa está aí vivendo. Gente, nós temos que ser felizes, nós temos que ser livres, nós temos que perdoar incondicionalmente. Não dá para viver sem perdoar as pessoas, nós temos que perdoar. Romanos, capítulo 5, versículo 8 afirma: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso aí, Ana Cláudia. E Deus pode limpar teu coração. Deus pode fazer a obra na tua vida. Deus pode te transformar, com certeza. Tainara, Deus abençoe, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. O perdão divino é um ato de amor, não uma troca por méritos. Não confunda. Perdoar como Deus perdoa significa soltar as condições. Não é esperar que o outro peça desculpas do jeito certo ou que reconheça plenamente o erro. É agir com graça, assim como Deus agiu conosco. Deus esperou alguma coisa? Não. Quero ver a sua mudança primeiro. Romanos o quê? Romanos capítulo 5, versículo 8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus não esperou. Deus não esperou. Não, vou esperar eles mudarem, vou esperar eles se santificarem. Vou esperar que haja uma mudança de personalidade, de comportamento, de palavra. Não, vou esperar que ele seja bom, que ela seja boa o suficiente para depois perdoar. Deus não esperou isso. Ele nos perdoou da maneira como nós estávamos. Ele nos perdoa no dia de hoje na maneira como nós estamos. E se a gente acha que tem mérito algum por isso, isso chama-se decisão, atitude. Eu decido perdoar, eu quero perdoar, eu tomo a atitude de perdoar, eu perdoo, tá? Não, depois eu te passo então. Depois eu te passo, tá bom? Quem não perdoa, fecha a porta do próprio perdão. Quem não perdoa, fecha a porta do próprio perdão. Pensa nisso. Jesus é direto. Se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Não se trata de ganhar o perdão de Deus, mas de demonstrar que realmente o recebemos. Não se trata de ganhar o perdão de Deus,
mas de demonstrar que realmente o recebemos. A incapacidade de perdoar é sinal de que o coração ainda está preso ao orgulho e à justiça própria. Tem muita gente querendo fazer justiça própria. Fui ofendido, não perdoo. Fui magoado, não perdoo. Fui traído, não perdoo. Fui passado para trás, não perdoo. Fui machucado, não perdoo. Mas aquela humilhação não perdoo. Tem que mostrar o quê? Que Deus te perdoou. Através do quê? Através do teu perdão. A prática do teu perdão. A prática que você decide, eu decido. Mas aquilo ainda fica na minha mente. Aquilo ainda fica vindo e voltando, vindo e voltando. Aquele pensamento. Então, verdadeiramente eu não perdoei. Perdoar é atitude. É decisão. Estou perdoando. Estou perdoando. Eu decido perdoar. Ponto. Acabou. Mas eu não esqueci. E o que tem isso a ver? Mas eu decido perdoar. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, por momentos turbulentos, por questões que trazem muita dor à nossa vida. E às vezes são pensamentos assim que vêm, que vão, e questões que são inesquecíveis. Mas nem por isso, não. Porque quando eu decido perdoar, eu já sinto um alívio completo. Mas e o pensamento? E a lembrança? É apenas uma lembrança, é apenas um pensamento. Mas eu decidi perdoar. E ponto final. A medida do nosso coração revela a medida da nossa compreensão do amor de Deus. Você quer misericórdia? Então aprenda a estender misericórdia. Eu tenho direito. Eu quero. Não, eu tenho que receber. Mas eu não pratico. Eu quero misericórdia, mas eu não pratico misericórdia. Não, tem que pagar. Justiça própria. Não, tem que acontecer. Que coração amargurado é esse? Quem somos nós para nos sobressairmos? A palavra de Deus. Olha, gente, tá claro, tá claríssimo isso. Precisamos entender que se a gente não perdoa, Deus também não vai perdoar nossas ofensas. Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um coração misericordioso também. Eu tenho que ter misericórdia na minha vida, eu tenho que praticar misericórdia. Independente de qualquer questão que seja. Independente. O perdão como estilo de vida e não como evento único. Nosso perdão tem que ser um estilo de vida. Pedro perguntou a Jesus se devia perdoar até 7 vezes. Jesus respondeu 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Mas aí eu te pergunto, até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Aí você olha, você fala, não, eu sou economista, não, eu tenho faculdade de ciências contábeis, vou fazer o cálculo, deu X. Está errado. Não, deu Y. Está errado. Não, mas aqui o somatório aqui está dando certinho. O cálculo matemático é esse. Não é? Mas então qual é o cálculo? É infinitamente. Não tem um número, não tem uma quantidade. É infinitamente. Quando se fala da palavra de Deus, quando se fala
das ordenanças do Senhor. Não tem essa coisa de eu vou perdoar apenas 70 vezes 7. Eu vou perdoar apenas 7 vezes. Eu vou perdoar apenas 1 milhão de vezes. Não, é infinitamente. Infinitamente. Até mesmo porque as pessoas sendo falhas, as pessoas errando, as pessoas com defeito, em todo tempo elas vão estar falhando. E vão falhar com a minha vida e vão falhar com a sua. E se a gente esperar o que? Perfeição das pessoas, aí nós vamos ter que sentar e esperar muito tempo, porque isso não vai acontecer. NDX, Pastor Nelson Marcos, muito prazer, seja bem-vindo aqui, Deus te abençoe. Então, queridos, não tem essa somatória, não tem esse cálculo exato. O perdão ele se estende durante toda a vida. Perdoar é algo que deve acontecer infinitamente. O perdão ele deve ser praticado todos os dias. Isso é uma regra. A gente deve tomar isso para a vida toda. Ofensas vêm, são perdoadas, ofensas vão, afrontas vêm, várias humilhações, maus tratos vêm e a gente perdoa. Mas eu não estou dizendo, eu perdoo e essa pessoa me faz mal, essa pessoa é tóxica, essa pessoa ela é azeda feito limão, essa pessoa é prejudicial para a minha saúde, mas aí eu vou ter que conviver com ela. Eu não estou dizendo isso. Você não tem que se prender, criar laços com aquilo que te magoa, que te machuca, que te maltrata. Não, mas você tem que liberar o perdão. Não significa conviver, mas significa o quê? Fazer o que Deus determina e me libertar de uma vez por todas desse sentimento ruim que me aprisiona. Isso mostra que o perdão não é ocasional, mas é constante. 70 vezes 7 é constante. Perdoar como Deus não é algo que fazemos apenas em grandes eventos, mas diariamente, nas pequenas ofensas, nas irritações, nas palavras mal colocadas. Palavras, então, nem se fala. O que as pessoas dizem que ferem as outras no dia a dia, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo aí, de muita correria, muito trabalho, muita preocupação, muito estresse, muita ansiedade. As pessoas estão ofendendo as outras com palavras que está sendo uma coisa assim que está parecendo até que é comum, que isso é normal, que isso é uma regra. Não é. E aí como é que a gente faz? A gente tem que aprender a conviver com isso, perdoando, perdoando. Mas aí a outra pessoa também faz. Eu decido perdoar. Mas aí tem outro no meu trabalho que faz. Eu decido perdoar. Mas tem uma pessoa na minha família que... Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Liberar o perdão. Perdão é uma disciplina espiritual. Assim como oramos todos os dias, precisamos perdoar todos os dias. Pastor, mas eu não oro todos os dias. Também não perdoa todos os dias. Devemos orar todos os dias. Devemos perdoar todos os dias. Perdoar não significa aprovar ou esquecer, mas libertar. Deus conhece nossos pecados. Ele não os esquece literalmente, mas escolhe não mais considerá-los contra nós. Deus é eterno. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Ele sabe de cada ofensa contra Ele. Ele sabe de tudo aquilo que acontece antes mesmo de acontecer. Mas então, e mesmo assim, Deus não considera nada disso contra nós.
Caso contrário, estaríamos perdidos. Perdidos. É ou não é, Ana Cláudia? Nós estaríamos perdidos. E Deus mesmo assim não está levando em consideração. Todo dia a gente erra, todo dia a gente peca. Todo dia a gente falha com Deus. E Ele não leva em consideração. Perdoar não é fingir que não doeu, mas decidir não mais alimentar o ciclo de dor. Então às vezes a pessoa acha assim, não, eu vou perdoar então e eu vou fingir que não doeu nada, que... Gente, não tem como. Não tem como. Ah, eu vou fingir que não está acontecendo nada. Não tem como. Nós somos sentimentos, dotados de sentimentos. Nós temos aí, sim, as nossas dores, as nossas lutas, nós temos aí tudo aquilo que nós estamos sujeitos a passar nesse mundo, e não adianta querer fingir, não, eu não estou sentindo nada, não é comigo, não adianta, mas mesmo assim eu decido perdoar. Eu decido perdoar, tá? Decido perdoar. Oi, Ana Cláudia. Essas aqui, nem pensar. Essas aqui foram escolhidas a dedo. Essas aqui são escolhidas a dedo. Tem uma delas ali que a capa até já esfarelou. E eu tive que reencapar para não perder. Entendeu? Essas são escolhidas a dedo, são especiais. Então, gente, perdoar não é fingir que não doeu, mas decidir não mais alimentar o ciclo de dor. É um ato de fé confiando que Deus é justo e restaurador. Deus é justo e restaurador. Você pode lembrar, mas não precisa reviver. O perdão é uma escolha de parar de sangrar com uma ferida que Deus já quer cicatrizar em você. Eu decido parar. Não vou mais ficar sangrando por causa dessa ferida emocional, por causa dessa ferida que foi aberta por uma ofensa, por causa de alguém que me machucou, que me magoou. Não, eu decido dar um basta nisso. E o perdão vai me ajudar a fazer isso, tá? Perdão é uma escolha para você decidir. Pronto, eu paro. Essa que eu estou lendo é da minha esposa. Essa é pequenininha, tá? Pequenininha. Almeida, corrigida e fiel, tá? Então, queridos, eu quero chegar a uma conclusão sobre tudo isso para dizer para você o seguinte: o perdão que reflete o céu, tá? Perdoar como Deus perdoa é uma das maiores provas de maturidade espiritual. É uma das maiores provas de maturidade espiritual. Não porque seja fácil, mas porque é divino. Só quem foi verdadeiramente tocado pela graça de Deus é que consegue estender graça aos outros. Eu recebi a graça de Deus, eu recebi o favor imerecido. Jesus pagou um alto preço por mim naquela cruz do Calvário. Eu decido, através dessa graça que eu recebi, liberar graça na vida dos outros, liberar o perdão na vida de outras pessoas. Isso é graça. Jesus na cruz, enquanto era insultado e ferido, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Estava sendo insultado, estava morrendo na cruz. E ele libera perdão. Meu Deus, que é isso? Humilhado, maltratado, açoitado, rejeitado, abandonado, crucificado. E agora ali que está morrendo na cruz, decide liberar perdão. Isso é graça.
é graça, isso é um exemplo daquilo que nós devemos fazer. Se queremos viver como Cristo, precisamos amar como Cristo. E isso começa perdoando como Cristo nos perdoou. Perdoando como Cristo nos perdoou. Quem recebe o perdão de Deus com gratidão não consegue mais viver negando esse mesmo perdão aos outros. Vou repetir. Quem recebe o perdão de Deus com gratidão não consegue mais viver negando esse mesmo perdão aos outros. Você já recebeu o perdão de Deus na tua vida? E aí? Você perdoa? A graça de Cristo te alcançou de fato? Como é que você tem agido? É tempo de parar e refletir sobre isso. É tempo de praticar o perdão. Hoje você está preso por não conseguir perdoar? Ou talvez por ainda não ter aceitado o perdão de Deus? O convite é claro. Receba o perdão. Viva o perdão. Compartilhe o perdão. É isso que transforma o mundo. E começa, sabe por onde? Por você. Começa por você. Perdoar como Deus perdoa. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Para a nossa meditação nessa manhã tão gloriosa. Tão gloriosa. Mulheres extraordinárias, sempre que eu posso, sim. Sempre que eu posso, sim. Parte da manhã ou início da tarde, eu estou pregando a palavra de Deus. Amém? Você já me segue aí? Se não, começa a me seguir, tá bom? Para quando eu entrar o sistema te avisar que você, que eu estou ao vivo. Amém? Queridos, essa era a mensagem de hoje. E nós precisamos perdoar. Aprender a praticar o perdão, aprender a receber a graça de Deus e praticar a graça de Deus. Do contrário, como é que a gente faz? Estherzinha, que bom ter você aqui, Deus te abençoe. Então eu preciso, coloque o perdão em prática hoje, decida ser liberto desse sentimento ruim. Seja uma nova pessoa alegre, feliz, uma pessoa em paz, uma pessoa que decidiu um dia abrir mão do orgulho, da justiça própria e decidiu perdoar. Porque Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz que se não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Tá bom? Tá bom, Ana Cláudia, obrigado, viu? Então eu quero orar agora com você, orar por você, tá bom? Para Deus agir na nossa vida, tomar o nosso coração, nossos sentimentos, mudar a nossa mentalidade e nos fazer praticar o perdão. Vamos orar? Querido amado Deus, poderoso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Dentro do livro de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, que nos ensina a prática do perdão. Queremos nesse momento, Pai, mudar nossas escolhas, nossas decisões. Queremos mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, Pai. E por mais que tenhamos sido ofendidos, magoados, maltratados, nós decidimos liberar o perdão. Decidimos ser livres desse sentimento destrutivo. Decidimos, ó Pai, praticar a graça que o Senhor um dia liberou sobre as nossas vidas. Decidimos perdoar nesse momento. Senhor, olha por nossas vidas, por nossas famílias, por nossos lares. Olha, Senhor, por nossos trabalhos. Olha por cada um de nós, Pai, que necessita da Tua intervenção agora. Enfermidades, problemas emocionais, espirituais,
problemas, ó Deus, sentimentais, problemas de todos os tipos, meu Senhor. Trabalha, Deus, em cada vida, em cada coração, em cada mente nesse momento. Cura quem precisa, restaura quem precisa, liberta quem precisa. Toca, Senhor, no coração que nesse momento está triste, amargurado, que está depressivo, Deus. Tira, Senhor, as pessoas de toda angústia, Pai, e traz uma renovação nesse dia. Que a esperança, Senhor, seja renovada na vida dessas pessoas e que elas sejam fortalecidas pelo grande, pelo poderoso amor de Deus. Que a paz, que excede todo entendimento, entre agora em cada coração e que o Senhor faça uma grande obra na vida dos seus filhos e de suas filhas. Assim eu oro e já te agradeço. Amém e amém. Aleluia. Receba essa palavra nesse dia, tá? Lembrando a você que não me segue, começa a me seguir se você gosta de palavra pura, simples assim, tá? Começa a me seguir para você participar de outras mensagens como essa e receber a palavra de Deus na tua vida, tá? E lembrando a você que agora há pouco entrou lá no meu canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, uma outra mensagem, tá? Falando sobre a volta de Cristo. E eu, se fosse você, assistia, tá? É a quarta mensagem que entrou lá falando sobre a volta de Cristo. Vai lá, se inscreve no canal de graça, tá? Curte, comenta, compartilha e tem várias outras mensagens lá para abençoar a sua vida. Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, na parte de ao vivo. Amém? Obrigado pelo teu carinho, pela tua participação, pela tua interação. Obrigado pelas curtidas, tá? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus te surpreenda no dia de hoje, que Ele te dê muita paz, muita alegria, que o extraordinário aconteça e que Deus te surpreenda com uma grande resposta vindo diretamente do céu. Amém? Fica na graça e na paz de nosso Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.